algumas informações que vão ser citadas no trabalho, que é importante a gente saber, né? Igual eu falei para vocês em relação às doenças e notificações. Então, todas as doenças, elas são de notificação compulsória, são armazenadas aqui através desse sistema de informação, que é o SINAM, que é o Sistema de Informações de Agravos e Notificação, que no caso foi da onde eu exportei os dados da meningite, né? Que eu estou usando aí para trabalhar, para utilizar nesse trabalho. Tudo bem? Então, se toda vez que eu citar o SINAM, vai ser esse sistema aqui, que através dele a gente tem um controle aí do número de notificações em relação ao aumento de casos numa determinada população, o controle de casos numa determinada população. Então, a gente tem aqui esse sistema. Eu citei também aqui em relação à vigilância epidemiológica que, no caso, os profissionais exercem aqui como uma de suas funções a alimentação dos dados de notificação no SINAM e também verificam o aumento de casos em determinadas populações, entre outras funções realizadas sob a investigação de doenças. Eu citei aqui a vigilância epidemiológica porque é da onde que eu tirei os dados, né? Então, esses profissionais aqui onde eu estou estagiando, eles permitiram que eu exportasse o banco de dados da meningite aí do SINAM. Tudo bem? Então, isso aí é vigilância epidemiológica. Só que são algumas informações que vão ser descritas aí, vão ser citadas. Então, é importante a gente saber, certo? Bom, em questão dos dados que eu utilizei, então foram exportados do SINAM 1940 registros de meningite. Destes 1940, teve uma quantidade aí de doenças que não foram confirmadas, né? Então, que não teve a confirmação realmente da meningite. Então, os que não foram confirmados foram descartados. Então, aqui restaram 1543, que aí é nessa base aí que agora a gente vai fazer um pouco mais as divisões para aplicar um pouco em relação à meningite bacteriana e a viral. Bom, na ficha existe aqui 10 especificações de meningite. No caso, os grupos 2, 3, 5, 9 e 10 foram combinados em um só grupo, o 11. Porque basicamente a etiologia deles leva a um grupo só, que no caso é o grupo das meningites bacterianas. E o grupo 7, que são aí no caso as meningites virais, né? Então a gente combinou o grupo 11 e o grupo 7, que são aí em relação às duas meningites abordadas no trabalho. Os registros que tinham variáveis utilizadas, registradas em branco, foram descartados, né? Porque se estão em branco a gente não vai conseguir utilizar. Os grupos 1, 6 e 8 também, porque aí faz parte de classificações de meningite tuberculose, meningococcemia. Então a gente retirou esses itens aqui. E valores incorretos e duplicidade da informação, né? Que aí serviu o alvo aqui pra gente. Então a gente selecionou 231 registros aí para a gente trabalhar em relação a esses dados aqui. Então essa aqui seria a nossa amostra alvo aí, né? Certo? Sendo 100 do grupo das meningites bacterianas e 131 das meningites virais, né? Então isso aqui é só um pouco do que eu fiz aqui em relação aos grupos para o professor entender, né? Porque o grupo 11 e o grupo 7, então esses dois aqui vai ser a abordagem de meningites bacterianas e meningites virais. Tudo bem? Joia. Então aqui, de sequência, a gente tem a ficha de investigação da meningite, que no caso tem a descrição aqui de um cabeçalho falando sobre o sistema de informação do SINAM, que eu falei para vocês, e em relação também à ficha de investigação da meningite. Certo? Então esse aqui seria o cabeçalho da ficha de investigação. Bom, na sequência aqui, a gente tem os campos de descrição dos dados. Como tem muitos campos, eu fiz aqui uma seleção aqui dos que foram mais importantes para a elaboração desse trabalho. Então aqui a classificação do caso, se ele foi confirmado ou não. Aqui a especificação do caso, ou seja, que tipo aqui. Então lembra que a gente combinou o 2, o 3, o 5, o 9 e o 10, contra aí, no caso, a meningite viral, né? Que seria aqui o grupo 7.
E aqui embaixo os campos que são mais de interesse aí, que a gente vai usar, que as variáveis desses campos, que é o exame quimiocitológico, tá? Então a gente tem aqui as hemácias, os leucócitos, os monócitos, o neutrófilo. Mas de mais importante aqui para a gente vai ser os níveis de neutrófilo e os níveis de linfócito, que aí a gente vai tentar buscar uma classificação entre essas duas variáveis. Certo? Então isso aqui basicamente é a ficha de investigação da meningite, que é armazenada no Sinan, né? Então esses dados foram exportados a partir dessas fichas que são armazenadas.